Olá, eu sou a Lívia e vou começar a apresentar sobre hibridismo, empréstimos linguísticos e estrangeirismo. No caso, são processos de formação de palavras, então eu vou começar a falar sobre eles. Bom, a gente vai começar com hibridismo. Hibridismo, basicamente, são palavras que são formadas pela junção de radicais de línguas diferentes. No caso, um exemplo muito cotidiano que a gente tem é a bicicleta. Ela é um hibridismo porque ela possui três radicais de três línguas diferentes. No caso, bicicleta é formada por radicais do latim, do grego e do francês, respectivamente. O radical bi, ele vem do latim, o radical ciclo vem do grego e o radical eta vem de et, que é francês. Eles são processos de comunicação, apesar de que alguns gramáticos não gostem e condenam o hibridismo, acham que ele seja algo ruim. Eles são processos de formação de comunicação e formação de palavras, então a gente usa muito no dia a dia sem perceber, às vezes, sem perceber que é um hibridismo e que é algo que vem de outros países, assim. São radicais geralmente vindos do grego e do latim, porém pode ocorrer com outras línguas, como por exemplo o et, que é da França, no caso. E como exemplo, eu resolvi colocar uma receita, que no caso é uma propaganda, mas que eles quiseram incluir a receita ali, que fala sobre pé de moleque, é uma receita de pé de moleque, que no caso fala sobre, é uma receita para uma propaganda de uma marca de açúcar, que chama Naturale. E Naturale é um hibridismo também. Então, basicamente é isso. Hibridismo são palavras que são formadas pela junção de radicais de línguas diferentes. Não tem limite para radicais e pode ser qualquer língua mesmo. Então é algo mais diverso. Os empréstimos linguísticos, eles são palavras emprestadas, são palavras vindas de outros países que a gente usa aqui para ter o mesmo significado que lá fora. Bom, o motivo para esses empréstimos linguísticos acontecerem basicamente se deve ao contato de culturas diferentes. Isso pode ser devido a diversos fatores, tanto fatores pela internet, pela comunicação virtual, como também com contato com o contato de pessoas, de sociedades diferentes. E isso geralmente ocorre quando o país não tem uma expressão que seja natural e que represente aquilo que ele quer dizer muito bem. Um exemplo do cotidiano são as palavras shampoo, que no caso é uma palavra de origem do inglês. No caso, a gente pode escrever como shampoo na forma original, com o SH e o P e os dois Os no final, ou a gente pode escrever da forma brasileirada. Nos empréstimos linguísticos, a gente pode aportuguesar essa palavra, tornando ela mais legível para a gente, mais pronunciável para a gente também, já que a gente não tem muito contato com a língua, que é o inglês, no caso. E para exemplificar com o texto, eu resolvi colocar uma música que chama Samba do Approach, que é do Zé Cabaleiro, e tem o uso diverso de várias palavras de origem, não só do inglês também, pode ser de origem do francês e tal, e que no caso representam a mesma coisa, como por exemplo drink, que é bebida em inglês, a gente fala drink aqui no Brasil para representar bebida, não exatamente qualquer bebida. A gente fala bebidas geralmente alcoólicas, que contenham frutas, algo assim, mas ainda representa uma bebida, então é um empréstimo linguístico. Bom, e agora a gente vai finalmente falar sobre o último tema, que é o estrangeirismo. Estrangeirismo basicamente é um vício de linguagem, são utilização de palavras estrangeiras e são resultado da expansão da globalização, no mundo, principalmente dos Estados Unidos e outros países mais influentes, e também do uso
da tecnologia. Como a tecnologia une as pessoas de qualquer lugar que elas estejam, isso influencia muito para o estrangeirismo, para estrangeirismos e para o uso de palavras estrangeiras. Como exemplo, a gente tem uma música aqui que chama Pela Internet, do Gilberto Gil, que tem o uso diverso de palavras estrangeiras, principalmente de origem dos Estados Unidos e do inglês. São palavras da maioria de uso tecnológico, uso de informática mesmo, como por exemplo website, homepage, gigabytes. São palavras de origem estrangeira, mas que aqui no Brasil a gente usa elas, mesmo sabendo que elas são estrangeiras, a gente usa para representar a mesma coisa. Apesar de serem parecidas, empréstimos linguísticos e estrangeirismos não são a mesma coisa. A principal diferença entre estrangeirismos e empréstimos linguísticos é que no estrangeirismo a gente não tem uma forma aportuguesada de se escrever e de se falar. No caso, é a forma original, a forma que vem do outro país. E no empréstimo linguístico a gente pode ter a forma aportuguesada de se falar, como é o caso de bife, shampoo, entre outros. Bom, e basicamente o trabalho foi esse. São hibridismos, empréstimos linguísticos e estrangeirismos, que são processos de formação de palavras. Principalmente o foco é palavras estrangeiras e palavras de outros países. E aqui no slide tem as referências usadas e foi isso. Então espero que tenham gostado e até a próxima.